Falta mais alguém? Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Hoje temos uma audiência distinta, diferente, com a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, e é um gosto ver esta sala cheia de gente nova, dinâmica e cheia de energia. E começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, o professor Joaquim Ramos Pinto, e também a Sra. Professora Bela Dutra, do Núcleo dos Açores. Agradecer muito a vossa disponibilidade, o facto de estarem aqui conosco, mas também quero dar uma palavra de boas-vindas a todos os alunos e alunas presentes cá, designadamente da Escola Secundária Adolfo Pereira, da Águeda, da Escola Profissional de Aveiro, do Politécnico de Bragança, da Rede Luso, do Agrupamento de Escolas de Hermesinde, da Escola Dr. Vieira de Carvalho da Maia, da Escola Secundária Josefa de Óbidos, de Lisboa, da Escola Secundária Quinta do Marguês de Oeiras, do Colégio Casa Pia e da EB23 Eixo, em Aveiro. A todos, muito bem-vindos. Nós resolvemos fazer esta audiência de forma isolada. Sei que vão ter também uma audiência com a Comissão de Educação, mas como estamos aqui a falar de educação ambiental, eu acho que vocês merecem o palco todo para poderem explicar aquilo que vos vai na vossa cabeça aos seus deputados da Comissão de Ambiente e Energia. Eu vou propor uma ligeira alteração à nossa grelha habitual, até a pedido do Sr. Professor, e a ideia é nós, no período de intervenção inicial da Associação para a Educação Ambiental, distribuirmos em 4 pequenas intervenções, cada uma delas submetida com 5 minutos para cada intervenção, que está sujeita a um tema muito preciso, que foi escolhido pelo Sr. Professor com os alunos. Depois, e se repararem bem, 4 vezes 5 vai dar 20 minutos, é um bocadinho mais. E depois os nossos deputados poderão ter uma interpelação às várias questões que foram lançadas e no final, na intervenção final da entidade, vamos reduzir um pouquinho e em vez de termos os 8 ou 10 minutos, vamos ter apenas 5. Mas acho que é por uma boa causa e sem mais delongas, antes de passar a palavra aos alunos, gostava que o Sr. Presidente, Joaquim Ramos Pinto, também pudesse dar aqui uma nota introdutória de boas-vindas e daquilo que vai entender, antes de passarmos a bola aos nossos alunos. Faz favor, Sr. Professor. Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. É com grande satisfação, antes de mais, que nos encontramos novamente numa sessão desta natureza para trazermos jovens que têm trabalhado ao longo do ano, portanto, estes jovens mais recentes, mas há alguns que já desde 4, 5 anos vão seguindo e vão deixando o testemunho. A ideia é este projeto Vamos Cuidar do Planeta, é uma rede que pretende promover a consciência cívica e a cultura democrática dos jovens. A ideia é que estes jovens consigam identificar temas que os preocupam, que os discutam entre eles. Portanto, a Associação não define nenhum tema, não define nenhuma ou qualquer orientação, simplesmente lança um desafio: olhem para o vosso meio, para a vossa comunidade, para a vossa escola, vejam o que os preocupa, vejam o que precisam, o que gostariam de ver implementado, de ver melhorado e o que está mal para se corrigir. Os jovens identificam, vão estudar, há uma primeira fase em termos de metodologia que vão estudar sobre esse assunto,
vão pesquisar, vão às fontes fidedignas, tentar saber quem já investigou, quem já tratou, se este assunto está a ser tratado. Depois de terem um conhecimento sobre esses temas que os preocupam, que gostariam de encontrar soluções para eles, vão abordá-los com técnicos especialistas sobre esses temas. Portanto, e aqui o papel da associação é encontrar investigadores, especialistas, técnicos que ajudem a discutir de uma forma científica e técnica as questões que são levantadas, as propostas, a viabilidade ou não viabilidade, a nível local, estamos ainda a trabalhar a nível local, e também aproximarem-se de políticos locais, à escala local, a nível da Câmara Municipal e a nível da Assembleia Municipal, discutindo esses assuntos. Depois eles fazem uma conferência, discutem estes assuntos com técnicos e com decisores políticos, e da parte da Associação Portuguesa de Educação Ambiental reunimos estes jovens em encontros ou virtuais ou presenciais para ver os temas que são de âmbito nacional, aqueles temas que são temas que os preocupam e que estão em vários pontos do país a ser preocupação dos jovens. E então ajudamos a organizar essas ideias para que elas sejam apresentadas aqui na Assembleia da República aos grupos parlamentares e nas comissões parlamentares. A ideia é que estas propostas se tornem a vontade destes jovens e a vontade também da Associação Portuguesa de Educação Ambiental é que estas ideias, estas propostas se tornem em iniciativas parlamentares ou haver a oportunidade de que elas integrem também os debates que alguns deles já existem, já estão na Assembleia, mas outros podem não estar, a ideia é essa. Depois existe um grupo mais restrito que vai ao Parlamento Europeu também falar com os nossos eurodeputados e levar algumas ideias que são de escala mais europeia e de que forma é que estas iniciativas europeias se traduzem em Portugal e de que forma é que esse trabalho é feito. Portanto, esta é a metodologia de trabalho, a voz hoje é para os jovens, eles representam esta rede a nível nacional, apesar de serem de escolas específicas, eles não vêm representar a escola, eles vêm representar propostas que foram construídas por jovens de vários pontos do país. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Professor. Importante esta nota introdutória. E vamos passar de imediato às intervenções dos jovens. Temos 4 temas ou 4 áreas temáticas e eu peço que tentem cumprir com os tempos. A primeira área temática tem a ver com biodiversidade e educação ambiental nas escolas. Vocês podem falar do vosso local, têm apenas carregar nesse botãozinho que tem à vossa frente para que o microfone seja acionado. Quem é que vai ser o primeiro? E eu peço apenas que se identifique da escola de onde vem já agora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou o Alexandre Ferreira, venho da Escola Secundária Adolfo Portela em Águeda. Comigo tenho a Catarina, que vem da Escola Profissional de Aveiro, e o Brahima, que vem do Instituto Politécnico de Bragança. Como o Sr. Presidente referiu, vamos falar sobre a biodiversidade e educação ambiental nas escolas, porque acreditamos que é um tema que nos preocupa e porque também sabemos que as senhoras e os senhores deputados têm o poder e o papel de nos poder ajudar a também minimizar o impacto negativo que muitas vezes as ações têm tido nas nossas escolas. Muitas das escolas possuem neste momento uma ampla área de jardins ou pequenas matas que não são alvo de cuidados de manutenção quando pertencem à gestão da parque escolar, a construção pública EP. Consequentemente, muitos destes locais tornaram-se baldios, onde a vegetação cresce livremente e verifica-se, em muitos destes casos, arbustos e pequenas árvores mortas sem serem substituídas. E, noutros casos, demasiadas vezes, são local onde as invasoras se instalam e, principalmente nos espaços rurais, paredes meias com locais mais naturais. Podem ser foco de propagação de invasoras, nomeadamente plantas como a erva das pampas, que ainda por cima provoca alergias fora da época que era tradicional no nosso país. Se por um lado aprendemos que esses locais são hotspots de biodiversidade, com um grande valor ecológico e didático, por outro lado não podemos trabalhar neles com a possibilidade de pequenas intervenções para experiências e desenvolvimento de projetos. Muitos alunos e professores gostariam de ver intervencionado o nosso espaço para o tornar um verdadeiro laboratório vivo de acesso a todos, em condições de segurança e com o mínimo impacto sobre os ecossistemas instalados.
Porém, as escolas, ao terem sido intervencionadas pela Parque Escolar Construção Pública EP, que se reserva a si mesma o direito de fazer a manutenção e conservação do edifício, equipamentos e espaços exteriores, não é permitida qualquer intervenção que não aquelas que forem realizadas pela própria empresa. Neste contexto, colocamos algumas questões que têm como objetivo instigar uma reflexão e debate sobre aquilo que é a gestão e o uso pedagógico destes espaços exteriores nas nossas escolas. Promover a flexibilização das normas de gestão da escola intervencionada pela Parque Escolar e ainda buscar soluções que permitam às escolas, especialmente àquelas de território de intervenção prioritária, usar esses ambientes como ferramentas educativas para promover a educação ambiental e os valores da sustentabilidade. Sobre a gestão dos espaços exteriores nas escolas pela Parque Escolar, queria inquirir os senhores deputados se conhecem alguns relatórios da gestão da Parque Escolar que nos possam ajudar a entender o tipo de autonomia que as escolas têm para intervir em qualquer espaço exterior, nomeadamente na troca de arbustos e árvores e na manutenção de espaços de jardins e áreas verdes para desenvolvimento de projetos ou erradicação das espécies invasoras. Considerando o elevado valor ecológico e didático destes espaços verdes, qual é que é a vossa opinião? Acreditam que seja importante a intervenção dos alunos e professores estar aberta para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental? Quais é que seriam as soluções possíveis? As restrições impostas pela gestão da Parque Social impedem intervenções em qualquer espaço exterior ou interior da escola. Isso é facto. Mas estão disponíveis para ajudar no diálogo com a Parque Escolar e com o Ministério da Educação, de forma a poder possibilitar uma maior flexibilidade que permita que as nossas escolas possam gerir e intervir em alguns destes espaços definidos, com o objetivo de criar ambientes de aprendizagem significativamente mais enriquecedores? Agora, o segundo ponto sobre as questões que queremos fazer, sobre a parte da educação ambiental nas escolas. Considerando que as áreas exteriores das escolas são espaços ricos em biodiversidade, possuem um grande potencial pedagógico para a educação ambiental. Então, quais são as vossas propostas para incentivar as escolas a utilizar esses espaços de forma mais ativa no processo educativo, sem que haja restrições à manutenção e conservação de áreas identificadas de interesse pedagógico para diferentes disciplinas e projetos de educação ambiental? Têm conhecimento de que forma o Governo está a apoiar escolas situadas, em particular aquelas que se encontram em zonas mais carenciadas, como os TEIP, a integrar a educação ambiental no currículo, utilizando espaços como jardins e matas? E, por fim, se têm informação da existência de programas de incentivo à criação de hortas escolares ou outras intervenções ambientais nesses territórios. Agora passamos, assim, às nossas propostas. No contexto atual, as restrições das intervenções em espaços exteriores das escolas podem limitar significativamente o potencial educativo nas escolas. Especialmente nos projetos de educação ambiental, sugerimos que seja criada uma proposta legislativa para permitir mais autonomia às escolas na gestão colaborativa dos seus espaços exteriores, através dos planos de manutenção e conservação, de forma a integrar esses ambientes no processo de aprendizagem dos alunos. Criar programas de incentivo através de uma linha de financiamento do Fundo Ambiental até de 5.000 euros por projetos por escola, para o desenvolvimento de pequenas ações e projetos de educação ambiental nas escolas que promovam a biodiversidade através de criação de hortas escolares ou outras intervenções ambientais nesses territórios que podem ser incentivados e apoiados. A outra proposta é criar mecanismos de incentivo aos programas de aprendizagem ao ar livre. Nesse sentido, seria importante planear e implementar políticas que incentivem o uso de áreas exteriores para a aprendizagem, onde a proximidade entre o estudante e o educando com a natureza possibilite uma maior interação e um maior sentido de
conexão com a natureza e aprendizagem a nível educacional e em diferentes contextos. Por fim, gostaríamos de realçar que, tendo em conta os efeitos nocivos na saúde originados pela grande dependência do uso do telemóvel e equipamentos eletrônicos, é necessário promovermos esses espaços educativos nos ambientes ao ar livre ou ambientes exteriores. Muito obrigado. Muito obrigado. Dizer-vos que duas coisas, antes de passar ao segundo tema, que será a emergência climática e fenómenos extremos, e peço já que as pessoas se preparem para a sua intervenção e que tentem cumprir um bocadinho melhor os tempos que os vossos colegas. Mas deixem-me dizer o seguinte: em primeiro lugar, esta sessão está a passar em direto na RTV e todos vós depois, no futuro, nas próximas horas, poderão ver os vídeos e avaliar a vossa performance também. E depois dizer que apreciei muito o facto de apresentarem o problema, perguntarem o que é que está a ser feito, mas irem mais longe, de sugerirem soluções. Assim é que é fazer política pela construtiva. Muito bem. Então passamos ao segundo tema, que é emergência climática e fenómenos extremos. Peço só que se identifiquem primeiro e depois apresentem o tema. Bom dia a todos os deputados. Eu sou a Beatriz e a minha colega é a Mafalda e somos da Escola Secundária Quinta de Marquês. Hoje viemos falar do tema de fenómenos extremos relacionados com a seca e as inundações, o que tem agravado em Portugal e que tem deixado várias barragens com níveis de água muito baixos, tem deixado populações com falta de água e tem agravado os problemas dos incêndios. Os fenómenos ambientais extremos fazem-se sentir cada vez mais e, como já se verificou, em várias regiões do país, do norte do Algarve, passando pelos arquipélagos dos Açores e da Madeira. As pessoas e as comunidades nem sempre estão preparadas para responder de forma rápida e eficaz no momento em que esses eventos acontecem, nem aos seus efeitos, colocando em risco as próprias vidas humanas dos nossos cidadãos, de animais e da biodiversidade do nosso país. Para nós podermos resolver estes problemas de uma forma mais eficaz, gostávamos de vos propor umas propostas para considerarem. Em primeiro lugar, poderíamos disponibilizar e publicitar nos meios de comunicação o mapa nacional com a atualização permanente dos locais de elevado risco de falta de água, incêndios e inundações, de maneira a alertar para riscos e para os efeitos, em caso de ocorrências de eventos extremos. Por exemplo, alertas para o estado hídrico dos solos, secas, incêndios e inundações. A nossa sociedade também conhece o mapa de incêndios ativos e riscos para os dias seguintes, mas este não dá alertas e informações sobre os riscos elevados para as populações. Existe também o mapa de seca, mas não alerta para os riscos de falta de água num futuro próximo, de maneira a sensibilizar as populações para a redução do seu consumo de água. O que não ajuda também é o facto de alguma informação disponível não ser completamente correta. Por exemplo, no site oficial do Relatório do Estado do Ambiente diz que as cheias são fenómenos naturais quando podem ser fenómenos ambientais e de origem antropogénica. Também sugerimos elaborar planos de respostas e de evacuação em situação de evento extremo para cada cidade ou município, com regularidade. Agora gostávamos de nos colocar algumas questões para não só esclarecerem-nos a nós o que é que estão a planear fazer em relação a isto, mas também para nos conseguirem esclarecer o que é que neste momento está a decorrer para solucionar estes problemas. Em primeiro lugar, gostávamos de saber que iniciativas políticas asseguram os sistemas de alerta de fenómenos extremos em Portugal relacionados com incêndios e condições atmosféricas severas. E quais os mecanismos que existem ao nível nacional e local, por exemplo, a freguesia ou o município, para ajudar as pessoas e comunidades a prevenir com o tempo e a lidar com os efeitos das mesmas, perdas de pessoas, animais, bens, ansiedade ou transtornos psicológicos. Obrigada. Muito obrigado. Passamos de imediato ao terceiro tema, que é precisamente a água. Faz favor. Identifique-se primeiro. Olá, meu nome é Matilde, estou acompanhada pela Júlia e pela Isabel
e nós somos do agrupamento de escolas de Irmesinde, no Porto. Excelentíssimos senhores deputados e caros colegas, muito bom dia. Hoje trazemos à vossa consideração um tema de extrema relevância, o impacto do fast fashion no consumo excessivo de água e de energia e os desafios que esta indústria representa para a sustentabilidade. O fast fashion caracteriza-se por um modelo de produção de consumo rápido e barato. O seu objetivo é acompanhar as efêmeras tendências de moda, mas isto tem um preço elevado, tanto para o ambiente como para a sociedade. Entre os anos 2000 e 2014, a produção mundial de vestuário duplicou, mas a sua vida útil diminuiu. Esta cultura do descartável tem impactos alarmantes ao nível do consumo excessivo de recursos naturais. A indústria têxtil consome grandes quantidades de água e de energia. Para produzir uma única t-shirt de algodão são necessários 2.700 litros de água, o equivalente ao consumo de uma pessoa durante 2 anos e meio. As emissões de gases poluentes, visto que a indústria da moda é responsável por cerca de 10% das emissões globais de gases com efeito de estufa, superando os setores da aviação e transporte marítimo juntos. A produção de resíduos, a nível global, são produzidas 21 mil milhões de toneladas de resíduos têxteis anualmente que acabam em aterros ou são incinerados, agravando a poluição atmosférica. Em Portugal, os impactos são também evidentes. O Vale do Ave, historicamente associado à indústria têxtil, continua a enfrentar problemas de poluição nos cursos de água, devido ao despejo inadequado de resíduos industriais. Estima-se que, no nosso país, 200 mil toneladas de têxteis acabam todos os anos em aterros, com apenas 10% a serem recolhidos para reutilização ou reciclagem. Além dos impactos ambientais, existem consequências sociais. Embora Portugal tenha condições laborais mais regulamentadas de outros países, as pequenas indústrias têxteis, sobretudo no Norte, em regiões de Guimarães e Famalicão, enfrentam pressões económicas para produzir a baixo custo, o que leva a longas jornadas de trabalho e baixos salários. A falta de formação em práticas sustentáveis também dificulta a transição para modelos mais ecológicos. Mas existem soluções. Acreditamos que é possível adotar medidas concretas, como campanhas de sensibilização, promover o consumo consciente, valorizando roupas de segunda mão, trocas e extensão de tempo de uso das peças, educação ambiental, introduzir programas para as escolas para ensinar os jovens a importância da economia circular, os impactos do consumo excessivo e o valor das marcas sustentáveis e locais. Incentivos às empresas, apoiar as indústrias que investem em tecnologias inovadoras para reduzir o consumo de água e energia, que utilizem materiais reciclados ou orgânicos e adotem processos menos poluentes, como tingimentos naturais e sistemas de reaproveitamento de água. Legislação mais rigorosa. Combater o greenwashing e exigir transparência nas cadeias de produção, alinhando Portugal com as metas definidas no Pacto Ecológico Europeu. E agora, senhores deputados, gostaríamos de vos questionar. Como é que está Portugal a planear a transição para um setor têxtil mais sustentável? Quais são as estratégias para promover a reutilização e a reciclagem de têxteis e reduzir a dependência de matérias-primas como o algodão? E existem planos concretos para responsabilizar as empresas que não cumprem os critérios ambientais e sociais? Bem, o fast fashion é um desafio urgente que exige respostas conjuntas. Se adotarmos soluções como o consumo responsável, a educação ambiental e o apoio à inovação industrial, conseguiremos reduzir o desperdício, preservar os recursos naturais e fortalecer a nossa indústria local. Portugal tem a oportunidade de liderar o caminho da moda para uma moda mais responsável. O momento para agir é agora, até porque não desistir da luta pelo nosso futuro é crucial. Muito obrigada pela vossa atenção e pela disponibilidade. Muito obrigado. Antes de passar ao quarto e último tema, que será os resíduos, também só dar aqui nota de que eu falei que o tema seria a água, mas percebeu-se bem que também é água, mas o tema era a fast fashion. E a segunda nota é dizer que nós, aqui na Assembleia da República, e vocês conhecem melhor que ninguém as competências da Assembleia da República, não temos tanto aquele poder executivo. Esse poder executivo está do lado do Governo. E, portanto, a nós cabe-nos fiscalizar a ação do Governo
cabe-nos fazer novas leis e também fazer aqui esta ligação com a comunidade. Dito isto, passo ao quarto e último tema, que é precisamente o tema dos resíduos. O mesmo formato, faz favor. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os deputados. Nós somos alunos da Escola José Fadóbitos. Eu sou a Matilde Ferreira, tenho aqui a Matilde Gabadinho, a Bianca Barros e o António Leitão. E enquanto alunos dinamizadores do Workshop for the Blue, na primeira Conferência Nacional dos Oceanos, que decorreu nos passados dias 5 e 6 de dezembro, no Pavilhão do Conhecimento, queremos reforçar a urgência de políticas mais eficazes na gestão de resíduos, com um especial foco nos plásticos de uso único e nas beatas. Estes materiais representam uma ameaça direta à saúde dos oceanos e, consequentemente, ao futuro das nossas próximas gerações. Apelamos à implementação de medidas que promovam a redução, a reutilização e a reciclagem, aliadas à educação ambiental, sensibilizando a sociedade para escolhas mais sustentáveis e responsáveis. Começando pelos produtos de plástico de uso único, este uso de plásticos descartáveis continua a ser um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo. Estes produtos, como garrafas, sacos, embalagens, são consumidos em grande quantidade e têm um ciclo de vida extremamente curto, mas um impacto ambiental duradouro. Muitos destes plásticos acabam nos oceanos, poluindo os ecossistemas marinhos e ameaçando a vida selvagem. Por isso, nós precisamos de uma estratégia mais abrangente e eficaz para podermos reduzir a produção e consumo de plásticos descartáveis nas escolas, festivais, bares de recintos desportivos, bem como incentivar alternativas ambientalmente mais responsáveis. Em segundo lugar, temos a proliferação de beatas no chão, que é outro problema ambiental alarmante, mas que é frequentemente negligenciado. Estas pequenas peças de lixo, como podemos chamar, são frequentemente descartadas de forma irresponsável e contêm uma infinidade de substâncias tóxicas que se espalham pelo ambiente, contaminando solos e cursos de água tanto à superfície como subterrâneos. A falta de espaços adequados para o descarte e de informação sobre o impacto ambiental das beatas contribuem para o agravamento deste problema. Por isso, ações mais efetivas, como campanhas de sensibilização e a instalação de mais recipientes de lixo apropriados em locais estratégicos, são urgentes para podermos combater esta prática. Bom dia. Gostaríamos de colocar algumas perguntas a esta Comissão Parlamentar da Assembleia da República, abordando os problemas ambientais mencionados e procurando informações sobre as iniciativas parlamentares e políticas em Portugal para mitigar estas questões. Em relação aos produtos de plástico de uso único, quais são as medidas legislativas que se têm adotado e quais os planos para uma transição mais eficaz para alternativas ambientalmente responsáveis? Considerando os desafios da substituição do plástico descartável, como estão a trabalhar com empresas e organismos públicos para incentivar a implementação de alternativas mais ecológicas? E quais as formas de envolvimento da comunidade em campanhas de redução de uso de plástico? Como pode o Governo garantir que as instituições de ensino adotem práticas ambientalmente mais responsáveis, como alternativas ao uso do plástico descartável? E que tipo de apoio está disponível para implementar essas mudanças? Em relação à proliferação de beatas no chão, que medidas têm apresentado ou estão a preparar para aumentar a consciencialização do impacto das beatas no ambiente e para garantir que existem mais pontos de recolha adequados a locais públicos? Existem ou estão a ser preparados programas de sensibilização específicos e como têm previsto incentivar campanhas de educação ambiental? Em referência ao Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de outubro, não está a ser devidamente aplicado os artigos 3 e 4, pois continuamos a colocar no chão 3,7 mil milhões de beatas anualmente. E isto deveria implicar milhares de multas para o Fundo Ambiental apoiar projetos de educação ambiental. Existem dados sobre as contornações resultantes da aplicação deste artigo? Seria importante sabermos estes dados para a autarquia através de uma iniciativa parlamentar. Desde que a legislação entrou em vigor em 2019 e até 2021, a PSP e a GNR só multaram 174 pessoas, o que é pouco. Obrigada. Bom dia. Bom, diante destes problemas, eu e o meu colega iremos agora propor algumas ações concretas que podem ser discutidas e implementadas pela Assembleia da República. Bom, reforçar a fiscalização e as penalizações para o uso de plásticos de uso único, desenvolver campanhas nacionais de sensibilização sobre o descarte responsável de beatas e a instalação de mais recipientes adequados para esse fim,
investir em tecnologias de gestão de resíduos, promovendo assim a eficiência na reciclagem e redução de resíduos. Implementar um sistema de recolha seletiva e obrigatória em todas as escolas, acompanhado de campanhas educativas. E desenvolver programas de formação sobre reciclagem, fornecendo informações claras sobre como e por que separar os resíduos. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos senhores e senhores deputados. Vou falar da obrigação de colocação de ecopontos em escolas e recintos desportivos. Vamos falar também sobre uma promoção da iniciativa do RCU sobre a legislação de... Beatas, peço desculpa. Sobre a legislação de colocação de cinzeiros, sendo este obrigado por lei para impedir que as beatas sejam deitadas para o chão. Sendo estas deitadas para o chão, temos também proposta do aumento da fiscalização do aumento da fiscalização e da penalização, ou seja, da coima. Temos também sobre uma medida de criar por uma promoção dos supermercados. Estes, para que consigam criar, têm de ter meios para tal, sendo estes ou via internet, através de aplicações, anúncios ou até mesmo recolhas, como fazem, por exemplo, nos supermercados na altura do banco alimentar. Para terminar, promover a campanha Não Deites Beatas para o Chão. Esta é importante porque, não indo para o chão, são encaminhadas para acendeiras, onde tem o devido tratamento. Agora, só para terminar, tenho a dizer que este programa já não é novo, tem uns aninhos, nas conferências do ano passado já se falou disto. Obrigado pela vossa atenção. Aguardamos um diálogo construtivo. Aguardamos um diálogo construtivo para tratar estes problemas. Muito obrigado. Terminamos assim a intervenção no âmbito das várias áreas temáticas que foram escolhidas, todas elas muito pertinentes e intervenções com muito conteúdo. Foram colocadas muitas questões, muitas sugestões, apresentados muitos problemas e, portanto, agora isto será uma tarefa difícil para os nossos deputados aqui presentes, até sabendo que apenas têm 4 minutos para a sua intervenção, de conseguirem responder a tudo. Mas, se por acaso os nossos deputados não conseguirem responder a tudo, podem ficar com a certeza de que, existindo a gravação desta sessão hoje, todos os nossos partidos e os nossos deputados vão ouvir com atenção as vossas intervenções e tentar dar resposta, sobretudo com ações concretas, que é isso que vocês pretendem. Dito isto, passo a palavra, em primeiro lugar, ao Partido Social Democrata, na pessoa do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Direção da Associação e todos os representantes das diferentes escolas e que basicamente são os agentes vivos e ativos dessa associação que aqui estiveram connosco a partilhar, cumprimentando também os colegas aqui presentes dos restantes partidos. Bom, uma primeira nota é que vai ser difícil cumprir os 4 minutos, Sr. Presidente. Eu vou fazer um esforço, mas também penso que poderá ter uma pequena tolerância, que eu vou tentar que não seja muito grande. Uma segunda nota para dizer que estas matérias são de facto muito importantes e não deixa de ser interessante, do meu ponto de vista, salientar a capacidade de forma transversal, vocês conseguiram abordar vários temas ligados a esta macro questão ambiental e da educação ambiental e com sinalização de problemas, questionar entidades responsáveis, propostas de soluções e alternativas. O Sr. Presidente já teve a oportunidade de dizer aqui que a Assembleia não é o órgão executivo, todos nós aprendemos na escola como vós que há a separação de poderes, que é um garante essencial para o funcionamento democrático das instituições e por isso nós, sendo um órgão legislativo, temos de alguma forma
uma função muito importante de fiscalização do Poder Executivo, onde podemos questionar, influenciar no sentido das coisas acontecerem. Fazemos isso no dia-a-dia e, por isso, depois de vos ouvir, temos mais argumentos para o poder fazer. Eu iria tentar responder de forma mais ou menos transversal e dar nota do seguinte. Há um processo de transferência de competências do Governo para os municípios no que diz respeito à educação, que envolve muito digamos, sobretudo as infraestruturas desportivas, escolares, as escolas e os seus equipamentos desportivos. E eu não sei até que ponto esta questão que me levantam, se estamos aqui perante duas velocidades, ou seja, aquilo que são as escolas, que já estão da responsabilidade dos municípios, tenho a certeza de que estes problemas que vocês evidenciaram aqui do abandono dos jardins e das matas, de certeza que são um panorama diferente daquele dos espaços que ainda estão sob a alçada de parque escolar. E por isso, quer dizer, aquilo que eu vos posso dizer do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, com a autorização do meu coordenador, que está aqui à minha esquerda, que é o deputado Carlos Cassam, é que iremos questionar diretamente a parque escolar, através do Ministério da Educação, para que dê nota da vossa insatisfação, da realidade que existe e, sobretudo, do que é que estão a pensar fazer. Porque se estamos a resolver o problema nas escolas, que já estão sob a alçada dos municípios, e os municípios com o brio que têm e não querem as escolas do seu território abandonadas e enfim, infestadas e com matas ao abandono, de certeza que temos que encontrar soluções onde isso não existe. E por isso esse é o compromisso que eu vos posso dar, é de facto responder e questionar diretamente, e faremos chegar essas respostas à Associação, uma vez os contactos da Associação. Outra questão que eu gostaria também de realçar aqui, a vossa ideia do fundamental, de alguma forma, poder financiar alguns dos projetos, é uma ideia interessante que nós também iremos trabalhar junto do Poder Executivo, porque, de facto, pode ser aqui um motor muito interessante. Relativamente às questões da seca e das cheias, ao fim destes fenómenos extremos, este toque fantástico é o meu, não se preocupem, eu vou esqueci-me de tirar o som, mas queria-vos dizer que é uma matéria que preocupa muito e vocês com certeza repararam, uma vez que acompanham isto, que ainda há poucos dias foi apresentado pelo atual Governo um plano exatamente da água que nos une, ou seja, o país ter esta capacidade de tentar levar água onde existe para água onde não existe. É preciso um esforço que nós teremos ao longo dos próximos tempos, a própria proposta de criação de unidade de dessalinização da água, ou seja, aproveitar os recursos hídricos que existem e que não podem ser consumidos, torná-los. Eu dava nota só para vocês perceberem que estas matérias vão ao longo dos anos, vão andando e as coisas são muito diferentes do que eram há uns anos. Aqui há uma dúzia de anos, eu já cá estava e assisti aqui a uma conferência sobre água, uma conferência mundial sobre água, vários especialistas. E havia um senhor, enfim, agora oriundo de um país que agora é mais polémico por força da circunstância, que é de Israel, que dizia assim: é pecado os portugueses dizerem que não têm água. Vocês estão rodeados de água. Eu não me esqueci disto. Porque para eles que vivem num deserto e que têm água, conseguem ir buscar água, transformar água potável onde ela não existe, é de facto o desafio que nós temos. E por isso eu, enfim, enquanto deputado do PSD, estou satisfeito que o Governo tenha tomado esta medida, porque acho que de alguma forma vai responder bastante àquela necessidade de criar as condições de harmonização do país. Depois, quanto à questão da fast fashion, ou da questão dos textos, dos preços dos textos, sendo eu oriundo de Val do Ave, quero-vos informar que mudou muito. Eu percebo o vosso ponto, as dificuldades que existem, ainda o desespero em vermos tanta coisa. O rio Lessa era um rio morto, era o rio mais poluído da Europa nos anos 80. Hoje em dia pesca-se no rio Lessa. O rio Ave, quando eu era da vossa idade, era impensável para mim dar um mergulho no meu rio, porque se o desse arriscava-me a estar. Hoje em dia temos praias fluviais verdes, com selo de praias verdes, ou seja, o sistema de despoluição do Ave, todas as empresas que produzem efluentes estão ligadas ao sistema de tratamento, através da Atratava, através de uma coisa, foram investidas centenas de milhões de euros nas últimas décadas. Não quer dizer que não haja problemas, existem. E nós já tivemos aqui no Parlamento várias situações, até no Vizela, a água às vezes vem rosa. E há sempre gente que fura os esquemas, ou porque a máquina, vamos ser benévolos, avaria o equipamento e a produção não pode parar. Vamos ser simpáticos e que não há aqui... Porque aquilo é caro e é um fator digamos, de concorrência com regiões onde as empresas não são obrigadas a pagar, porque as empresas do Val do Ave pagam uma taxa e é substancial por cada litro de efluente que produzem. E por isso, supostamente, eles têm que estar todos ligados, são todos ligados e têm que cumprir. O que não quer dizer que não levantam outros problemas, nomeadamente os resíduos, mas para vos dizer que mudou muito.
Nós hoje em dia temos enfim, obrigações como o RITS, que nos obriga e certifica o material químico que é usado no processo de fabrico, que é diferente dos outros. A grande dificuldade que nós temos que ter nota é que, assim, eu acho que nós aí, nesse particular em Portugal, somos um bom exemplo daquilo que se tem vindo a fazer, a que se deve fazer. E isso faz com que os nossos preços, o custo de contexto seja mais alto que os outros. O grande problema é quando vocês vão comprar roupa e compram em roupa mais barata, enfim, numa marca qualquer, que é oriunda de países onde estas regras todas não são feitas. E cria aqui um desequilíbrio. E depois nós queremos que, como foi dito aqui, que é uma indústria mal paga, pouco concorrencial, claro, porque senão não conseguimos ser competitivos. Agora, o que eu queria deixar, de facto, era que temos essa evolução, que é contínua, não estou a dizer que está tudo feito. A partir de 1 de janeiro, eu pedi uma tolerância, porque isto são muitos temas. A partir de 1 de janeiro, os municípios já vão ser obrigados a fazer a recolha seletiva dos resíduos têxteis. É uma novidade também, muito recente, que resultou agora, por isso, lá está, mais um passo para ir ao encontro daquilo que são as vossas preocupações. Muito bem. Quanto às beatas e aos resíduos, muito rapidamente dizer que assim, a multa já é de 300 €. Não sei se na vossa investigação viram isso, mas eu não conheço ninguém que tenha sido multado por deitar uma beata para o chão. Sei é que em muitos sítios no espaço público já existem recolhas de beatas específicos. Os tais cinzeiros ou caixotes de lixo específicos, como diz. E dizer-vos que o seguinte, isto é de facto de tal maneira transversal e contínuo, e termino com 20 segundos, Sr. Presidente. Eu fui candidato à Câmara Municipal de Guimarães em 1993, tinha 27 anos. E uma das minhas medidas era a criação de ecopontos para a separação do lixo. Só havia na Maia. A Maia é um exemplo, há aqui gente da Maia, muito à frente, tem décadas à frente dos outros. O que me foi dito é que isso não interessava para ninguém. O que a malta quer é subsídios. Estão a ver como é que isto mudou em 30 anos. Em 30 anos não era valorizada uma proposta política destas. Era desprezada pela comunicação social, pelos parceiros do próprio partido, pelos outros partidos. Hoje em dia não, hoje em dia era impensável. Hoje em dia está, de facto, nas preocupações de todos. Agora é um caminho permanente e que não podemos afrouxar, isso não podemos. Obrigado pelas vossas questões e espero que tenha sido útil e este compromisso das perguntas que vamos fazer depois que analisamos através da Sra. Presidenta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dizer apenas que a tolerância foi superior a 100% do tempo inicialmente previsto, mas acho que foi por uma boa causa e naturalmente que esta tolerância será replicada aos outros partidos, porque estamos todos aqui em pé de igualdade. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Professor, coordenador deste projeto, da Associação. Um cumprimento especial aqui aos alunos que se juntaram nesta visita aqui à Assembleia para nos trazerem um conjunto de informação que é relevante. E, portanto, eu gostava de vos cumprimentar pessoalmente a todos, portanto, felicitar-vos pelo vosso trabalho. É um gosto receber-vos, é um gosto que vocês estejam connosco e é um gosto que vocês trabalhem estes temas, que são os temas em que nós também na Assembleia trabalhamos quase diariamente ou sistematicamente trabalhamos estes assuntos. Portanto, muitos destes assuntos que vocês nos trazem são assuntos que nós discutimos e conversamos diariamente, recolhemos informação, auscultamos entidades e agora estamos a auscultar a vós. E vocês trazem aqui muita informação que é relevante e, portanto, que nos alerta para um conjunto de trabalhos que nós temos vindo a fazer e, portanto, nos alerta para a importância destas matérias para a nossa comunidade e para a nossa sociedade e para o nosso planeta, acima de tudo para o nosso planeta. Tenham atenção também, e é uma coisa que é importante, é que vocês estão sensibilizados pelo trabalho que fizeram e que têm estado a fazer nestas questões ambientais, é relevante para vós próprios, mas vocês têm que ser capazes também na vossa comunidade escolar, na vossa comunidade familiar, na vossa sociedade mais próxima, de também serem capazes de influenciar todos os outros cidadãos para um conjunto de comportamentos que todos temos que ter enquanto comunidade para alterarmos um conjunto de aspectos, como vocês veem, e vocês apresentaram que estão errados e que podemos melhorar. É isso que nós procuramos fazer também na Assembleia, do ponto de vista legislativo, sempre que é possível corrigir algum aspecto que não está bem, introduzirmos alterações legislativas. Este é o local ideal para que essas questões sejam resolvidas. Como o Sr. Presidente desta Comissão referiu, nós não somos, a Assembleia não tem o Poder Executivo está no Governo, mas nós temos a capacidade de fazer recomendações e fazer sugestões ao Governo para que alguns aspectos sejam corrigidos. E aquilo que vocês nos trazem hoje aqui são aspectos relevantes e que para nós têm acolhimento e vão ter e tiveram acolhimento, estou certo, pelo menos por mim têm acolhimento, mas eu como sou alguém que na minha formação
sempre trabalhou estas coisas do ambiente, portanto estou mais sensibilizado, portanto tenho mais informação, mas é relevante que vocês façam este trabalho e, portanto, é importante este vosso contacto com a Assembleia. Dizer-vos que, daqueles aspectos que aqui vocês nos trazem, há claramente aqui questões que o Sr. Deputado do Partido Social Democrata já referiu, que são aspectos que nos parecem fáceis de solucionar. Há muitas competências hoje que estão nos municípios e, portanto, na parte das escolas, essa proximidade com os municípios torna este processo mais fácil. E há muitas questões que estão aqui a ser abordadas e que vocês abordaram, que ao nível municipal podem ser facilmente resolvidas. Eu não vos queria dar como meu exemplo o município de onde eu venho de Vila Real de Trás-os-Montes, e no meu município, felizmente, e eu fui responsável por estas áreas, nós conseguimos implementar toda a reciclagem de todo o tipo de resíduos, portanto nós temos tudo implementado no Conselho. As beatas, a recolha dos têxteis, portanto tudo. Nós fazemos disponibilizamos isso tudo aos cidadãos para fazer e fazemos esse trabalho de sensibilização. Portanto, essa informação e essa disponibilidade legislativa, os municípios e em termos próximos de vós, das vossas comunidades, podem-no fazer. É preciso sensibilizarmos essas instituições para avançarem com esses processos. Mas, de qualquer das maneiras, dar-vos nota que é muito relevante que ao nível local, conforme vocês disseram, muitas destas coisas se possam resolver. Porque, de facto, é ao nível local, da proximidade com estes agentes próximos que podem resolver estas coisas, que estes assuntos se podem fazer. Portanto, esse trabalho com os municípios é muito importante. Depois, dar-vos nota aqui também destas questões que vocês aqui nos puseram, da água e dos resíduos. Sim, esta questão da água é uma questão muito relevante, nós estamos a falar de um bem essencial. Felizmente, nós somos um país, conforme já foi referido, que não se pode queixar de falta de água. Nós temos aqui alguma dificuldade em alguns momentos da sua redistribuição pelo território. Globalmente, nós temos água, comparativamente com outros países, em quantidade suficiente. Não estamos a ser eficientes na sua gestão. E aquilo que vocês falam também na questão da produção da fast fashion tem a ver um pouco com isso, com a necessidade deste recurso e que muitas vezes poderíamos, eventualmente com outros usos e introduzindo outras formas de utilização desse recurso, podermos sermos mais eficientes. Portanto, quando estamos a falar nas questões da água, nos nossos casos, muitas vezes estamos a falar de eficiência. Sermos mais eficientes, usarmos o recurso das melhores maneiras, reaproveitando novamente, porque hoje temos tecnologia, temos conhecimento para reaproveitarmos muito dessa água e voltarmos àqueles conceitos da economia circular, isto é, um produto, para produzirmos um produto, ele ao fim do seu período de vida útil pode ser utilizado para desempenhar uma outra função. Isso temos nós a ter consciência. Provavelmente uma peça de roupa que hoje tem este formato, conforme a gente quer, quando entendermos que já não podemos usar, ele pode ser transformado num outro tipo de produto, e pode ser usado novamente como um novo recurso. E esse pensamento que todos nós temos que ter, de que todo e qualquer resíduo que a gente produza pode-se transformar num bem essencial para uma outra utilização e, portanto, é esse aspecto que é importante nós termos essa consciência. E, portanto, dar-vos nota que, mais uma vez, que estes assuntos que vocês nos trazem são assuntos que nós aqui na Comissão globalmente temos trabalhado, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a fazer as nossas recomendações sempre que entendermos necessário ao Governo, aos Governos, como tem sido feito, para que estas coisas sejam introduzidas. Dar-vos nota também que há aqui uma questão, nestas questões ambientais, há aqui um aspecto que é relevante a gente dizer. Felizmente, nós temos tido, enquanto sociedade, uma perspectiva de que estes temas são temas que têm alguma continuidade e, portanto, não são temas disruptivos do ponto de vista político. Sim, nós somos partidos com visões diferentes sobre a nossa comunidade, mas se há aspectos que têm tido alguma coerência, alguma continuidade, são estas questões ambientais. Porque elas naturalmente se impõem, e, portanto, há aqui aspectos que nós não podemos escamotear e, portanto, não podemos dizer que não ocorrem, portanto, e só com políticas de continuidade se consegue resolver estes problemas. E, portanto, felizmente, nós estamos a fazer esse trajeto. Claramente, quando temos questões de divergência, chamamos a atenção como temos que chamar, porque essa é a nossa função, mas globalmente as coisas estão a correr dentro daquilo que é necessário. E, portanto, estamos atentos, vamos continuar atentos e, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo, são sempre bem-vindos e o que importa é que continuem com este pensamento e que cada um de vocês, individualmente, mantenham estes comportamentos e percebam que o vosso comportamento pode alterar um pouco este planeta onde a gente vive. E, portanto, temos é que multiplicar a mensagem e educar todos os outros cidadãos que estão à nossa volta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sra. Deputada Rita Matias, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, cumprimento todos os alunos e todos os professores que aqui estão connosco hoje. E se me permitem, uma primeira palavra para a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, saudando a sua intervenção inicial e, acima de tudo, o compromisso que aqui deixaram de ter uma ação científica e técnica. De facto, muitas das vezes, aqui no processo legislativo, é isto que nos falta. É um acompanhamento mais científico e mais técnico para que as respostas sejam justas para os cidadãos comuns e para as comunidades. Mas depois, e porque queria ganhar mais tempo dirigindo-me aos jovens que aqui estão hoje, gostava de vos dizer que é uma honra poder ouvir as vossas intervenções. Tenho 26 anos, sou a mais nova nesta comissão e é um gosto perder hoje o meu título para cada um de vós, porque acredito que os jovens trazem muito pragmatismo e muita simplicidade ao discurso político. E simplicidade não quer dizer falta de qualidade, quer dizer capacidade de chegar aos pontos necessários, deixando muitas das vezes considerantes que não importam, porque de facto podemos chegar mais longe com soluções pragmáticas e foi isto que nos trouxeram. No fundo eu trazia uma intervenção pensada, mas ao ouvir as vossas intervenções fui riscando os pontos, porque vocês foram exatamente às preocupações que também queria partilhar convosco. E por isso, se me permitem, e não entendam que é um tom paternalista, porque não é, detesto que falem comigo nesse tom, portanto não é com esse tom que me quero dirigir a vós, queria-vos só dizer que como jovem, e como jovens que vocês são também, tenho uma preocupação que é a forma como muitas das vezes este discurso climático e de preocupação ambiental, que é importante, eu sou uma jovem conservadora e por isso acredito que nós temos que conservar os nossos recursos naturais e o nosso património e garantir que as novas gerações têm, se for preciso, ainda mais condições do que os nossos avós e do que os nossos pais tiveram, mas acima de tudo dizer que nós como jovens não podemos ser instrumentalizados neste discurso e temos que garantir que ninguém nos faz abdicar do valor fundamental da liberdade e por isto não há nenhuma causa global que seja tão forte ao ponto que nós, cidadãos, tenhamos que abdicar da nossa liberdade, da nossa individualidade, da nossa capacidade de tomar decisões e, infelizmente, muitas das vezes alguns discursos vão exigindo mais e mais e mais ao cidadão comum. E aquilo que me preocupa é que a penalização chega sempre à classe mais baixa. Nunca são as grandes elites que sofrem as consequências das decisões tomadas. Nunca são os poderes políticos que sofrem as consequências das decisões tomadas. Se nós decidirmos que deixamos de ter uma fábrica, não vão ser os políticos que vão sentir a consequência. Vai ser aquele trabalhador fabril que vai perder o seu posto de trabalho. Se nós decidirmos que fechamos centrais a carvão, não são os políticos que vão tomar qualquer consequência com isto. É o cidadão que lá trabalhava há 20, há 30 anos que vai sentir na sua pele. Com isto eu estou a dizer que nós não podemos fechar centrais ou que não podemos ter outro tipo de produção. Não. Estou só a dizer que temos que ter consciência de que quando estamos aqui sentados e tomamos uma decisão que seja, o impacto principal não vai ser sentido na nossa vida, vai ser sentido na vida de terceiros. E por isso temos de ter muita, muita consciência quando fazemos o que quer que seja nestas áreas tão sensíveis. Posto isto, dizer que me preocupa também neste discurso climático os sacrifícios que os cidadãos vão sentindo e, acima de tudo, alguma hipocrisia no discurso. E acho que vocês falaram precisamente nos pontos-chave, porque, de facto, nós temos um conjunto de regras aqui no Ocidente e muitas das vezes são formas de nos sentirmos bem connosco próprios. Mas o nosso modo de consumo, na verdade, espelha a falta de consciência ambiental que temos. Nós dizemos que aqui queremos modos de produção sustentável, mas depois vamos consumir produtos de localizações terceiras, no terceiro mundo, se é que ainda é possível dizer esta expressão sem ser censurada, onde não há respeito pela dignidade humana, onde os direitos humanos não são respeitados. Muitas das coisas que nós vestimos hoje são produzidas com recurso à escravatura, são produzidos em localizações onde não há a mínima responsabilidade ambiental e onde a produção não é com respeito aos recursos existentes. E por isso nós temos que ter muita consciência e, acima de tudo, garantir que não caímos nesta hipocrisia. E vocês falaram disto quando nos trouxeram aqui, por exemplo, o tema da fast fashion, e é a segunda vez que eu ouço falar disto no Parlamento. A primeira vez foi numa iniciativa que o Grupo Parlamentar do Chega pôde apresentar há 2 anos e agora vocês voltam a falar deste tema e fica aqui o compromisso de voltarmos a tocar neste ponto, porque realmente isto é a tal hipocrisia de nós olharmos para o Ocidente e querermos um conjunto de valores e de padrões, mas depois não termos qualquer complexo de consumir de forma desenfreada
coisas que não são produzidas da forma certa. Perguntavam-nos soluções concretas, a par destas medidas legislativas de valorização dos recursos têxteis, de valorização da nossa produção nacional. Acredito que é tempo de reindustrializarmos, e isto está outra vez no discurso político, de trazermos novamente a produção para as nossas geografias, para garantir que esta produção é feita com respeito aos direitos humanos e, acima de tudo, garantindo que a produção é feita com respeito aos valores e aos padrões ambientais. Por isto, em vez de querermos apenas fábricas fora, na China, na Índia, noutras geometrias, é preciso voltarmos a trazer para dentro, de forma responsável, de forma sustentável, e isso, de facto, é possível. Outra questão que vos preocupava, aliás, era a presença de plásticos nos oceanos. Gostava de vos dizer que, em 2025, o Orçamento de Estado, por aprovação destes deputados no âmbito de uma proposta do Chega, vai ter a preocupação de, nas artes da pesca, substituir a esferovite. Se isto vai acabar com 100% de lixo marinho em Portugal? Não, mas é um pequeno passo para que os pescadores possam substituir os seus aparelhos por aparelhos mais sustentáveis e com mais capacidade de garantir que não se desintegram em pequenas microplásticos e pequenas fibras que infelizmente vão poluindo os nossos oceanos e têm danos irreparáveis para a nossa biodiversidade. Outro pequeno avanço que fizemos foi conseguir ter aprovado um plano de combate à obsolescência programada. Isto parece um grande palavrão, parece que não faz muito sentido, mas no fundo é aquilo que nós sentimos no nosso dia-a-dia, quando adquirimos um telemóvel que é caro e que achamos que nos vai durar 3, 4, 5 anos e, infelizmente, ao final do primeiro ano, o sistema operativo começa em falência, deixamos de conseguir ter espaço, memória, começa tudo a deixar de funcionar. E isto é porquê? Porque muitas das vezes os produtores sabem que isto é uma forma de impulsionar o consumo. Quando nós deixamos de ter o telemóvel sem funcionar, a primeira coisa que fazemos, a parte de tentar repará-lo, é tentar adquirir outro. E isto muitas das vezes é programado, não é inocente. E, portanto, nós temos um plano nacional aprovado nesta Assembleia da República também para combater isto e, acima de tudo, para garantir que as nossas baterias, os nossos equipamentos podem ser reutilizados e pode ser criada uma indústria nacional de utilização destas baterias para não perdermos os nossos recursos. A China é a principal responsável, a principal detentora dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Chega de nós exportarmos para fora aquilo que nós podemos usar para dentro e garantir, de facto, a nossa sustentabilidade. Não quero ser super chata, mas não queria deixar de dar uma palavra para o grupo que nos falava sobre a gestão dos baldios, sobre a educação ambiental nas escolas, sobre a capacidade de criarmos hortas escolares, de termos uma aprendizagem ao ar livre com telemóveis, e concluo com esta ideia. De facto, vocês, ao terem esta preocupação, apontam as soluções-chave, porque o alarme e o alarmismo, infelizmente, é global. E volto a dizer, não acredito num discurso assente no medo. Acho que o medo é o primeiro passo para a tirania e para retirar a liberdade. E gosto muito de combater isto, porque acredito que a liberdade é o nosso principal legado, o legado que nós herdamos dos nossos avós e que temos que garantir que os nossos filhos e os nossos netos vão herdar também. Mas o futuro é local, e quando vocês dizem que querem uma horta na vossa escola, que querem ter capacidade de gerir os espaços verdes da vossa escola, estão a reconhecer este princípio que vos trago aqui hoje. O futuro é local, então nós temos que voltar a abraçar a nossa lógica local e as nossas formas de organização primárias. Temos que voltar a valorizar a família, temos que voltar a valorizar a nossa comunidade, temos que voltar à produção local, ao consumo de produtores locais, porque isto é uma forma de termos comportamentos mais sustentáveis e de garantirmos que deixamos um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, que no fim do dia acredito que é o objetivo que move cada um dos políticos, independentemente da cor e da ideologia que abraça. Muito obrigada pela oportunidade de estarem aqui connosco hoje, é mesmo uma honra poder ouvir-vos e fico ao compromisso de vos enviar mais tarde também outras iniciativas, porque fizeram imensas perguntas e não gostava que saíssem daqui sem resposta na plenitude a tudo o que nos deixaram. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Verifico que usou a tolerância que tinha sido dada aos outros até ao limite. Estamos a concluir a nossa audiência, que já se percebeu tem sido muito interessante, mas eu queria terminar, ou antes de terminar, dar mais uma vez a palavra ao Sr. Presidente para concluir a nossa audiência e depois no final eu também cá estarei para vos dizer alguma coisa. Faz favor, Sr. Professor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. E felicitar as nossas e os nossos jovens que muito bem souberam trazer questões problemáticas, preocupações e também
como sempre, nós desafiamos as propostas. Vimos que, se calhar, aqui há algumas questões que merecem depois ser encaminhadas a membros do Governo. De qualquer das formas, não deixa de ser também um espaço onde os seus deputados e as suas deputadas possam depois tê-las como referência para esse trabalho, como foi referido, de fiscalização e de influência. Gostaria só de deixar aqui, pegando nestas duas linhas de trabalho e de competência da Assembleia da República, os seus deputados e deputadas da Assembleia da República, esperar que estas propostas, estas ideias, estas questões possam ser tidas em conta nas vossas agendas políticas, nas agendas políticas dos diferentes partidos na Assembleia da República, para que possam fiscalizar o Governo, para que possam, estou a ver, só como um exemplo, vem no Orçamento de Estado de 2025 o tema Fast Fashion. É importante fiscalizar no sentido de sabermos se as medidas que são propostas estão a ser implementadas e, ao mesmo tempo, pedir-vos ajuda no sentido de influenciar medidas para implementar. Este é um exemplo, porque não temos muito tempo, mas deste exemplo façam-se também os outros exemplos. Ver de que forma é que as propostas no Orçamento de Estado de 2025 podem estar na linha de resposta a algumas das preocupações destes jovens, e este sim é o vosso trabalho, é o que nós esperamos de vocês, não é o vosso trabalho, tem muitos outros, mas é este sim, nós enquanto Associação Portuguesa de Educação Ambiental esperamos dos seus deputados é que estes temas integrem a vossa agenda política, ver de que forma é que podem ser então influenciadas ao nível da execução do Governo e também fiscalizadas, nomeadamente incentivando as propostas de apoio aos projetos de educação ambiental, reconhecendo o trabalho que as escolas, os professores e as professoras têm vindo a desenvolver, para que, por vezes, 1.000 euros a um projeto de uma escola é muito, muito significativo. Então, quando comparamos 1.000 euros para poder desenvolver uma proposta como aqui é colocada, e como disse a sua deputada e os seus deputados, ação local, trabalhar com os municípios. Sim, este também é um compromisso que nós levamos, certamente que vamos trabalhar junto destes jovens, e até porque vamos ter eleições municipais em 2025, trabalharmos estas ideias, discutir estas ideias com os candidatos e as candidatas às eleições municipais, para que realmente também possam trabalhar e desenvolver muito de perto na implementação destas ações. Obrigado, e esperamos podermos estar também a ser recebidos em 2025 para vermos como é que vamos continuar este trabalho e também saber um pouco daquilo que vão integrando e implementando ao nível de iniciativas parlamentares ou a nível de questões ao Governo ou de acompanhamento e sugestões de propostas ao Governo. Obrigado, Sr. Presidente, e a todos os deputados e deputadas. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Vamos então concluir a nossa audiência, mas eu gostava de agradecer muito a qualidade das vossas intervenções, que naturalmente resulta de um trabalho profícuo que foi feito previamente. Agradecer também aos nossos deputados pela qualidade de intervenção, sem qualquer tipo de discriminação de todos. E há muitas coisas que nós aprendemos hoje. Eu vou-vos deixar também aqui algo para vocês pensarem em casa. Normalmente havia sempre os TPCs, os trabalhos para casa. Nós hoje de manhã, antes da vossa audiência, nós aprendemos, eu pelo menos aprendi, a lenda do beija-flor. E é esse trabalho que vocês vão ver, porque eu acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte. E se cada um de nós fizer a sua parte para esta missão global, que é de tentar deixar este ecossistema, no mínimo, nas mesmas condições em que nós o encontramos, estamos todos de consciência tranquila. E não é pelo facto de alguns serem prevaricadores ou não fazerem as coisas bem que nós vamos deixar de fazer as coisas bem. Parabéns a todos, votos de um Feliz Natal, em meu nome pessoal, mas também em nome dos nossos deputados todos, e peço-vos que entreguem um abraço aqui dos deputados da Assembleia da República, aos vossos pais, à vossa família, e que possam ter umas festas em paz e com muita saúde e, naturalmente, com um bom ambiente e cheios de energia. Muito obrigado. Obrigado.